Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade e o assunto de hoje é sobre divórcio, tá? E eu gostaria de conversar com você que está aqui assistindo, que é um obreiro da casa do Senhor, que é um pastor, sei lá mais o quê, que é um cristão e que você já ouviu isso, ou talvez até pensa sobre isso, né? Então nós vamos conversar hoje. Eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final para estar inteirado desse assunto e depois então você deixa um comentário sobre isso, tá certo? Então, gente, resolvi fazer esse vídeo porque diariamente eu vejo, eu escuto mulheres de pastores, de obreiros, né? Principalmente mulheres de pastores e obreiros da casa do Senhor. As queixas dessas mulheres a respeito dos seus maridos, que quando eram solteiras, eram tratadas, né? Foram conquistadas, deixaram elas encantadas, então contraiu ali um compromisso com ele, mas depois de casado ele se transforma exatamente naquilo que ele é, aquilo que ele quer ser. E existe uma cultura religiosa entre os cristãos, principalmente entre os obreiros da casa do Senhor, que a mulher tem que ser submissa ao homem. É mesmo que dizer para ele que a mulher tem que fazer o que ele quer. Tipo assim, né? Então existe essa cultura e esses jovens, esses cristãos, muitas vezes, crescem dentro dessa cultura. E quando não, eles são ensinados também nisso. Às vezes a pessoa aceita Jesus depois de jovem, né? Mas a cultura parece que ela está em toda a sociedade, religiosa ou não, que a mulher é meio que um objeto do homem, que a mulher é que tem a obrigação de fazer o que o homem quer. Esse tipo de coisa. Na realidade, não foi assim que Jesus criou o homem para fazer, nem a mulher para ser. Ambos são preciosos aos olhos do Senhor. Foram criados à sua imagem, à sua semelhança. Deus não criou um homem ou a mulher superior a um ao outro. Pelo contrário, criou de igual. A mulher, ela é a coroa de Deus, a coroa do homem. E ambos devem ser respeitados. E nós, cristãos, precisamos de ter o entendimento real dessa situação. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. É muito sério. Quando a gente olha lá para Mateus capítulo 19, verso 8, os fariseus questionando Jesus a respeito da carta de divórcio. Por que Moisés deu carta de divórcio, permitiu isso? E Jesus disse para eles, olha, por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, naquela época, na época de Moisés, já havia uma dureza, uma dificuldade do homem. O coração do homem estava endurecido a respeito da vontade de Deus sobre a esposa, sobre a mulher. Já havia uma dureza do coração do homem, porque o homem ele não queria se submeter a Deus, a palavra de Deus, a respeito da mulher. O homem sempre seguiu uma cultura talvez regional, familiar, sei lá. A cultura, ela não faz parte daqueles que são cristãos. Nós temos a palavra de Deus como nossa orientadora, como nossa bússola, como a nossa regra cristã. Nós devemos segui-la de acordo com como ela está. Então Jesus disse para ele, olha, por causa da dureza dos vossos corações, é que foi lhe permitido Moisés dar a carta de divórcio. E isso não para por aí. A dureza do coração do homem naquela época causava repúdio, causava separação. E o que mais entristecia a Deus, que a palavra repudiar significa humilhar, significa abandonar, deixar para lá, entende? O repúdio, ele é isso. E isso entristecia o coração de Deus. Então, por conta disso, Deus permitiu que ele desse uma carta de divórcio para a mulher, para que ela pudesse seguir a vida dela em frente, para que aquela mulher não precisasse mais de ser humilhada dentro da própria casa, sendo rejeitada pelo marido e ele trazendo outra mulher para ficar no lugar dela. E então isso era uma humilhação muito grande para aquela que Deus criou para ser amada, para ser, cuidada. Então, por conta dessa dureza do coração do homem, Deus permite essa carta do divórcio. E parece que isso não terminou lá. A gente percebe que os homens continuam até hoje, até os dias de hoje, com o coração endurecido, porque existe uma cultura ainda no meio do homem. Infelizmente, se a gente fizer uma pesquisa, veremos que
O divórcio entre os cristãos aumenta cada dia mais. Por quê? Porque eles não têm entendido ou não querem entender a palavra de Deus, que é muito clara. Aqui em Efésios capítulo 5, verso 25, a palavra de Deus fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha bem, o homem, a ordem de Deus para o homem é que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor, ele vem no cuidar. Nós entendemos que amor não é sentimento, é cuidado. Aquilo que eu quero para mim, eu devo querer para o outro. A palavra de Deus chega a dizer que, como o homem pode aborrecer a sua própria carne. Então, o conselho de Deus para o homem é que ele ame a sua esposa, que ele cuida dela. E hoje a gente vê o contrário, é eles que querem ser cuidados. Infelizmente, as queixas das mulheres, principalmente mulheres de pastores, é que eles são gentis lá na igreja com as mulheres dos outros, mas não são com elas. Infelizmente, é desse jeito que é. Mulheres que estão se queixando do seu marido, que ele não consegue fazer uma gentileza para ele. Ele quer receber honra, né? Ele quer receber honra, receber respeito da mulher, mas ele não dá para ela devido àquilo que a palavra de Deus diz que é para ele dar. Cuidado. Qual é a mulher que não deseja ser cuidada pelo seu marido? Qual? Se existe alguma mulher aí rebeliando, alguma mulher aí chateada, aborrecida, tomando as rédeas, é porque o marido que ela tem em casa não tem assumido o lugar dele dentro da sua casa. Os homens acham que tem uma escrava. Quando eles conhecem a mulher, eles a conquistam para ser uma princesa. E a mulher acredita que vai ser uma princesa ao lado daquele príncipe. Mas quando casa, as coisas mudam, e mudam muito. Porque eles acham que eles já conseguiram aquilo que eles queriam. Então, depois disso, não precisa fazer mais nada. E são mulheres, muitas mulheres, que têm se queixado, dizendo, eu vou largar meu marido, eu vou divorciar dele, eu não aguento mais. Os pastores precisam mudar de posição. Eles precisam assumir a palavra de Deus, porque senão esse aumento do divórcio dentro de casa, dentro da sociedade cristã, ainda vai continuar aumentando. Isso é muito triste. O homem, ele quer que a mulher o honra, que a mulher o respeita, honra, recebe aqueles que prestaram serviço. Já viu quando alguém presta um serviço relevante para alguém ou para a sociedade, ele recebe uma honra, um troféu de honra, um mérito por aquilo que ele fez. Agora eu te digo, como homem, ele pode exigir que a mulher o honra, o respeita, se ele não cumpre aquilo pelo qual o Senhor o determinou. A ordem de Deus para o homem é que ele deve amar a esposa, cuidar dela, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí então a esposa vai amar, honrar o marido, amar não, honrar o seu esposo, vai respeitá-lo. Como eu disse, qual a mulher que não quer ser cuidada pelo seu esposo? O que a gente vê é que eles são cheios de gentilezas com outras mulheres e com a deles, zero gentileza. Mas não são poucas. Todas as mulheres de pastores, todas, não vou dizer todas, não vou generalizar, pode ser que tenha uma ou outra, mas se queixam da falta de cuidado do seu marido. Muitas dessas mulheres, elas têm que trabalhar fora, trabalhar em casa, sem a ajuda do seu companheiro, porque ele se acha o machão, se acha o todo-poderoso, se acha o Deus daquela casa. De certo, a palavra de Deus fala que o marido é o cabeça da mulher. E por conta disso, ele acha que a esposa é a cauda. Cauda quem tem é Satanás. Sua mulher não é isso. Deus entregou algo especial para você que é homem, para que você ame e cuide, para que você receba honra, receba respeito dessa mulher. Você precisa primeiro fazer aquilo que Deus lhe disse que é para fazer, que é cuidar, tá certo? Então, ao invés de você que está me assistindo, que já deve estar aborrecido com isso,
Ao invés de você ficar querendo fazer gentileza para outras mulheres, para as pessoas que não são da sua casa, faça para aquela que está do seu lado, para aquela que sempre vai estar do seu lado. Cuide para que você tenha sempre alguém do seu lado fiel a você. Esse é o recado de Deus para a sua vida nessa manhã, nesse dia, tá bom? Bom, se vocês gostaram desse assunto, quero pedir, compartilhe com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Está passando aqui uma playlist. Clica aí e assiste outros vídeos desse canal. Um beijo a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!